rapidinho. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16, fala assim, ó, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o uso deles, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Já entraram heresias na igreja e estão pervertendo a fé a alguns. Então o que Paulo fez? Ele viu a necessidade de um antídoto. O antídoto. Hoje, o que mais se fala são as vacinas, os antídotos. Agora tem vacina para tudo que é lado. A vacina russa também já chegou, a vacina da Índia também chegou, agora também entrou a vacina do Johnson & Johnson e assim por diante. Então, em 1 Timóteo, esse antídoto, Paulo falou, é o que nós acabamos de ler. Os salvos precisam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Isso individualmente. Cada um de nós, irmãos, tem que aproveitar o tempo que nós temos para chegar ao pleno conhecimento da verdade. Na experiência, valorizar o que Deus nos deu, a palavra fundamental e profética. E quanto à igreja, a igreja hoje, mais do que nunca, no meio das heresias, das ideologias, a igreja precisa ser a coluna e a base da verdade. Essa é a missão da igreja hoje no tempo do fim, os dias que precedem a volta do Senhor. E em 2 Timóteo, essa verdade de que Paulo falou, tem que ser a palavra da verdade apresentada de uma maneira correta. Porque muitas vezes a palavra é distorcida, então nós precisamos apresentar a palavra de uma maneira correta para as pessoas. Vamos ler 2 Timóteo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de quem se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem, no original grego, tem o sentido de cortar retamente. É como alguém que usa um serrote. Hoje é serra elétrica, né? Então talvez tem gente que nem sabe o que é serrote, alguns jovens. É aquele As pessoas usavam para serrar madeira. Então se você não sabia manejar bem, depois que cortava, a madeira, em vez de ser cortada retamente, está tudo torto assim. Então nós temos que cortar a palavra retamente. Louvado seja o Senhor. E daí, quando chegamos ao pleno conhecimento da verdade, apresentamos a palavra de uma maneira correta, a verdade de uma maneira correta, então os que se desviam da verdade, ou os que se desviaram da verdade, devem voltar à verdade. Então 2 Timóteo 2:25, fala assim, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Está vendo? Arrependimento, para se voltarem. De que maneira? Conhecendo plenamente a verdade. Irmão, não sejamos superficiais. Valorizem a palavra que o Senhor está dando para nós. Valorizem a palavra. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar a leitura, queridos irmãos, sobre a verdade. Vamos agora para capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 7. Para isso foi designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé. Nós já vimos sobre isso, na fé. Você pode ver até o mesmo versículo, às vezes nós vamos ler 1, 2 ou 3 vezes, porque no mesmo versículo tem 2 ou 3 itens do que nós queremos mencionar. Esse versículo foi usado por causa da fé, que nós vimos no item 1. Agora também, o mesmo versículo, estamos lendo de novo, porque aqui fala, não é só fé, fé e verdade, que é o item 2 que nós estamos lendo, né? Mestre dos gentios, na fé e na verdade. Ou seja, irmãos, nós devemos ser aperfeiçoados pelo Senhor. Eu espero que todos nós, irmãos, uns mais, outros menos, não precisamos colocar pressão sobre nós, não. Vamos deixar o Senhor agir em nós espontaneamente. Deus sabe quem Ele vai escolher. Você se coloca na mão do Senhor e permita que Deus use você para ensinar para as pessoas, ser um mestre na fé e na verdade. O que você puder ensinar, ensine. Louvado seja o Senhor, né? Então vamos ler agora capítulo 4, versículo 3. No final dos tempos haverá heresias, né? Que proíbem casamentos e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Se você não conhece plenamente a verdade, você vai ser levado de roldão por esses ensinamentos. Então você precisa
Tem uma base sólida da verdade. Quando falamos conhecer plenamente a verdade, estamos falando de a igreja ser a base da verdade. A coluna e a base da verdade. Louvado seja o Senhor. Vamos ler agora capítulo 6, versículo 5. 1 Timóteo 6, 5. Altercações sem fim. Essas pessoas ficam lá discutindo, sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Quando não tem verdade, então, irmãos, vem todas as discussões. Porque quando temos a verdade, temos clareza das coisas. Vamos ler agora 2 Timóteo 2,15. É o versículo que nós lemos anteriormente. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem, que corta retamente. O quê? A palavra da verdade. A palavra da verdade. Então, irmãos, aqui eu quero parar um pouquinho. Aqui, irmãos, não desprezem essa expressão, a palavra da verdade. Essa palavra da verdade tem tudo a ver com a coluna e base da verdade. A coluna e base da verdade é a palavra da verdade. A nossa coluna, a nossa base, irmãos, é a palavra. Sem a palavra nós não somos nada. Hoje o que nos sustenta é a palavra. É a palavra. Então a palavra da verdade vai de oposição, vai contra um monte de coisas. Então nós vamos ler alguns versículos. A palavra da verdade é contra, está em oposição a contendas de palavras. Então, de um lado nós temos a palavra da verdade versus um montão de outros itens. Nós vamos ver esses outros itens agora. Primeiro, contendas de palavras. Vamos ler 2 Timóteo 2,14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras. Nós precisamos da palavra da verdade para evitar contendas de palavras. Próximo, versículo 16. O que nós temos no versículo 16? Evita igualmente, olha só, falatórios inúteis e profanos. A palavra da verdade é contra falatórios inúteis e profanos. Versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. A palavra da verdade vai contra a palavra que corrói. A linguagem é a palavra que corrói como câncer. Câncer aqui é gangrena. Literalmente é gangrena. Você sabe, né, o que é gangrena, né? É uma parte dos membros, especialmente no frio, coisa assim, perdeu a circulação e as células morreram e apodrece no próprio corpo. Queridos irmãos, quando nós não temos a palavra que traz vida, essa linguagem que não está baseada na verdade, corrói como gangrena. Como gangrena. Também vamos ler o versículo 23. A palavra da verdade vai contra as questões insensatas. Paulo fala aqui, repele questões nós explicamos na semana passada, questionamentos. Tudo que é falado você questiona, você tem dúvida, será que é assim? Então, repele questionamentos insensatos e absurdos. A palavra absurdo aqui quer dizer, é algo que vem de uma mente sem instrução, uma mente que não foi educada, que não aprendeu nada, uma mente ignorante, sem treinamento. Uma tradução assim, literalíssima seria, repele as questões insensatas e ignorantes. As questionamentos são feitos na ignorância total, de pessoas que não conhecem nada da palavra de Deus. Tá? Então, e essas coisas são usadas pelo diabo, versículo 26. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Queridos irmãos, a palavra da verdade vai contra os laços do diabo. Nos protege dos laços do diabo. Louvado seja o Senhor. E também, versículo 14 de novo, no final fala, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então a palavra da verdade nos salva, ou salva os ouvintes de serem subvertidos, de terem a sua mente corrompida, eles se desviarem, né? E irmãos queridos, no versículo 23, de novo, vamos voltar para o versículo 23, falam no final, todas essas questões só engendram contendas. Quando nós temos a palavra da verdade, irmãos, isso nos guarda de produzir contendas.
essa contenda só leva a igreja morro abaixo, corrente abaixo. E também que mais, irmãos? Versículo 16. Pois os que deles usam, passarão em impiedade ainda maior. Nós estamos falando da piedade. Aqui é impiedade. Esse tipo de falatório leva a impiedade ainda maior. A palavra da verdade nos protege dessas coisas. E também versículo 18. Estão pervertendo a fé alguns. A palavra perverter aqui significa arruinando. Então, irmãos, a palavra da verdade nos protege da ruína. Protege das pessoas. Quando falamos a palavra da verdade, estamos protegendo os irmãos de serem arruinados na fé. Por isso nós precisamos da palavra da verdade. Precisamos que essa palavra da verdade seja apresentada corretamente. Para iluminar as pessoas que têm a mente obscurecida, as pessoas que estão nas trevas. Precisamos, irmãos, considerar essa palavra da verdade como uma vacina contra o veneno. Que essa palavra possa tragar, engolir a morte que está nas pessoas e trazer as pessoas que se desviaram de volta para o caminho correto. Por isso, irmãos, veja só a importância da palavra, não é verdade? Louvado seja o Senhor. Vamos voltar para terminar os versículos. 2 Timóteo 2:18. Estes se desviaram da verdade. Já falamos sobre isso. Versículo 25. Disciplinando com mansidão. No finalzinho fala, não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. De novo a palavra verdade. Capítulo 3, versículo 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Nós não queremos, tem que tomar cuidado, irmãos. Para não estar na vida da igreja muito tempo. Parece que estamos aprendendo, mas nunca chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Que o Senhor nos guarde disso. Que realmente o Senhor nos ilumine para que nós possamos realmente chegar ao pleno conhecimento da verdade. Louvado seja o Senhor. Versículo 8. Janes e Jambres resistiram à verdade. E hoje também existem as pessoas que resistem à verdade. Eu lamento dizer que às vezes nós encontramos também pessoas assim na igreja, pessoas que resistem à verdade. Irmão, que o Senhor deu um coração de aceitar o amor de Deus. Ele com muito amor nos envia esse caminhãozinho, com toda a palavra, com a fé, que nós possamos receber e não resistir. Capítulo 4, versículo 4. Se recusarão a dar ouvidos à verdade. Isso é o que acontece no tempo do fim. Muitos recusarão a dar ouvidos à verdade. Mas graças ao Senhor, há também outros que querem ouvir a verdade, que aceitam a verdade. Por isso, irmão, nós precisamos insistir, quer seja oportuno, quer não, pregar o Evangelho, para que possamos levar essa verdade às pessoas. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Está vendo? Repetindo as mesmas palavras. E versículo 14, último versículo nós vamos ler sobre a verdade. Não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Irmãos, vejam só a importância disso. A fé, a verdade. Vejam quantas vezes essas palavras foram repetidas. Isso mostra, irmãos, que no tempo do fim, isso é o que nós precisamos. É isso que vai salvar a igreja. E a igreja é que vai salvar a situação no mundo, sendo a coluna e a base da verdade. Agora, vamos ver os sãos ensinamentos. Aqui eu quero explicar um pouco, né? A fé, o que já falamos, é o conteúdo da economia de Deus, da administração da casa de Deus. Nós lemos naquele trecho do alimento diário desta semana e também nós explicamos, né? A fé é o conteúdo, é aquilo que Deus transporta para nós através da palavra. Pouco a pouco, Deus quer transferir toda essa fé, que é o conteúdo do seu plano, para dentro de nós. A verdade é o conteúdo dessa fé. Então, daí você abre o caminhãozinho, olha, puxa, está cheio de fé. Daí você olha, o que é essa fé? É a verdade. A verdade é o conteúdo dessa fé, é a realidade. Tá? Agora, o que são os ensinamentos? Essa fé, essa verdade tem que ser transmitida para alguém. E o que são os ensinamentos? É a maneira que essas verdades e essa fé são ministradas para as pessoas. É através de ensinamentos.
São sãos ensinamentos. Na igreja, por isso que a igreja, nós precisamos de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Muita gente nova que entrou na igreja fala assim: nesse último mês eu aprendi mais do que toda a minha vida cristã. Porque aqui realmente, irmãos, na vida da igreja, através da palavra fundamental e palavra profética, nós temos ensinamentos elevados, ensinamentos bíblicos, que explicam a palavra. Então são os ensinamentos, são as sãs palavras, ou palavras saudáveis, é a linguagem sadia, ou seja, é o ministrar. Por exemplo, hoje à noite, estamos fazendo aqui, estamos passando os sãos ensinamentos para vocês. A linguagem é uma linguagem sadia, estamos transmitindo as sãs palavras. O que são? Não é só a palavra que é sã, que é saudável, mas essa palavra, quando chega a você e você recebe, você fica mais saudável. Você fica mais corado, você se sente mais saudável, não é verdade? Você passa bem, você se sente melhor, é isso aí. Então, vamos ver, 1 Timóteo 1,10. 1 Timóteo 1,10. Aqui está falando dos aspectos negativos: impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. A palavra doutrina é ensinamento, aos sãos ensinamentos. Ou seja, o mundo hoje é contra. Irmãos, não esperem o contrário. Não esperem que o mundo fique de braços abertos para receber os sãos ensinamentos. O mundo hoje vai ser contra. Tudo é contra. Nós estamos indo contra a maré. Por isso nós precisamos nos unir, irmãos. Nos unir, ser um. A luta é difícil. Nós estamos na contramão. Nós somos hoje o grupo minoritário. Antes havia os cristãos, e a Constituição, as leis eram todas baseadas na Bíblia. Hoje estão tirando tudo. Mesmo nos Estados Unidos, que é um país oficialmente cristão, hoje os cristãos são a minoria. O politicamente correto, todas essas ideologias estão entrando, e estão afetando as igrejas de uma maneira séria, né? Então, aqui fala dos sãos ensinamentos. 2 Timóteo 4,3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo já chegou ou não? Já chegou. Haverá tempo em que não suportarão os sãos ensinamentos. Tudo que vem da Bíblia não vão suportar. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então as pessoas têm coceira nos ouvidos, querem que os pastores, querem que os líderes possam coçar os ouvidos deles. Mas nós não estamos aqui para coçar os ouvidos de ninguém, irmãos. Nós não estamos aqui para dar tapinha nas costas de ninguém. Nós estamos aqui para falar a palavra pura de Deus. Porque a igreja é a coluna e base da verdade. E que todos nós possamos nos levantar para serem os paladinos, os arautos da verdade. Louvado seja o Senhor. Tito 1,9. Aqui fala o seguinte: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, que é segundo o ensinamento. Que ensinamento esse? O que são esses ensinamentos saudáveis? São os ensinamentos, irmãos, é o ensinamento dos apóstolos. É a economia de Deus. É o ensinamento neotestamentário. Vamos ler Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Traduzindo melhor, e perseveravam no ensinamento dos apóstolos. É o que está na Bíblia. É a revelação neotestamentária. É o que nós estamos pregando hoje. Tito 2,1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém aos sãos ensinamentos. Então isso aqui são os ensinamentos. Também, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, nós temos uma outra expressão. As sãs palavras, que são a mesma coisa. Só que Paulo usou tudo, sãos, sãs, sadio, sadia, tá? Para diferentes expressões. Então vamos ler 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina outra doutrina, se alguém ensina outro ensinamento, como nós vimos na
mensagem passada, são os ensinamentos diferentes que se infiltraram na igreja, não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Então aqui estamos falando das sãs palavras, palavras sãs, palavras que trazem saúde para os ouvintes, palavras que são saudáveis em si, mas também transmitem saúde para os ouvintes. 2 Timóteo 1,13. Irmãos, hoje estamos fazendo, o que estamos fazendo hoje? Eu encaro essa reunião como uma vacinação. Uma vacinação. Só que é uma vacinação, 1 dose, 2 doses, 3 doses, várias doses de uma vez. Pode doer um pouquinho, irmãos. Mas só que não temos muito tempo, né? Então o tempo já está chegando no final, ó. E não terminei. Então, graças a Deus, ainda sobrou um pouquinho para a próxima reunião, acho que vai dar para administrar. Então, vamos terminar aqui. Pelo menos uma parte, né? Então, vocês estão rindo, né? Tá certo. Bom, vamos ler agora também 2 Timóteo 1,13. Mantenha o padrão das sãs palavras. Tem um padrão, vamos manter o padrão. Não vamos relaxar, irmãos. Não vamos relaxar. O padrão de Deus é o padrão de Deus. Nós não vamos, irmãos, eu vou dizer uma coisa, nós não vamos mudar o padrão para ganhar mais gente. Se eu baixar o padrão, nós vamos ganhar mais gente. Não. Deus vai ganhar. Aqueles que Deus vai ganhar, Ele vai ganhar. Nós temos que manter o padrão. Mantenha o padrão das sãs palavras. Afinal, nós somos a coluna e a base da verdade. Linguagem sadia, essa expressão. Tito 2,8. Linguagem sadia e irrepreensível. Ou seja, versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, quando você ensinar, mostra integridade, reverência, linguagem sadia. Que a sua linguagem, o que você fala, traga saúde para as pessoas. Transmita saúde espiritual para as pessoas. Tito 1,13. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-o severamente. Para quê? Para que sejam sadios na fé. Que na igreja, irmãos, todos nós sejamos sadios na fé. Sadios no que diz respeito ao plano de Deus. Tenhamos saúde nisso. 2,2. Quanto aos homens idosos. Homens idosos, estão sendo vacinados agora, né? Homens idosos. Colocaram no grupo lá da instância, né? Hoje começa a vacinação para aquele que tem mais de 90 anos. E eu coloquei, é minha vez. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos. Puxa, irmãos, eu valorizo os homens idosos no nosso meio. Aqui em Piracicaba, região, nós temos, como é que chama? Titão, como é que chama? Vidas abençoadas. É um grupo de irmãos idosos, idosas, que são vidas abençoadas, que são sadios na fé. Sadios na fé. Aqui para os irmãos idosos que sejam sadios na fé, no amor e na constância. Louvado seja o Senhor. Essa questão, irmãos, dos sãos ensinamentos, nos ajudam a estar numa condição de vida. Nos ajudam a estar num estado bom. Louvado seja o Senhor. Bom, chegou o tempo, eu acho que eu preciso parar. Faltou a vida, a piedade, a fé e a consciência. São mais curtas, tá? São mais curtas. Então, na próxima sexta-feira, na abertura oficial da conferência, nós vamos concluir isso e introduzir o próximo item, que é a igreja, o grande mistério da piedade. Uau! É uma batalha, irmãos, mistério da piedade versus o mistério da iniquidade. Uau, louvado seja o Senhor. E quem está jogando no time do mistério da piedade? Amém. Nós estamos jogando. Louvado seja o Senhor. E nós temos o Senhor do nosso lado. Amém? Então eu vou repetir no final aqui, irmãos, a fé é o conteúdo de todo o plano de Deus, é o conteúdo da economia de Deus, da administração da casa de Deus. O primeiro item. O segundo item é a verdade, é o conteúdo dessa fé, é a realidade dessa fé, né? E terceiro, os sãos ensinamentos, as sãs palavras, a linguagem sadia, é o ministério dessa verdade, que a gente tem que pegar essa verdade, agora tirar do caminhão e agora passar para outras pessoas.
colocar no depósito, daí tira o depósito e começar a passar para as pessoas. E isso é feito através dos ensinamentos sãs palavras, linguagem sadia. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos por esta reunião. Apesar de serem itens muito difíceis de falar, nós te agradecemos que tu nos colocaste na tua casa, onde temos o teu plano, a tua administração familiar. E obrigado pelo privilégio de nos fazer participar dessa administração. Hoje estamos aqui, recebemos de ti a missão de cuidar da tua casa. Senhor, na tua casa nós recebemos a fé. A tua casa hoje é a coluna e a base da verdade. E essa coluna hoje tem todos esses elementos que tu nos confiaste. A fé, que é o conteúdo do Evangelho. Nós valorizamos isso. Nós queremos guardar essa fé. Nós queremos ter ouvidos para ouvir, receber essa fé para dentro de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela verdade. A realidade de todas as coisas. A realidade dessa fé. Não é uma coisa, Senhor Jesus, abstrata. É algo real que nós podemos conhecer.